Olá pessoal, aqui é a Leira, eu trabalho na Enjoy Intercâmbio. Atualmente estou morando em Lisboa, aqui em Portugal, mas eu morei 2 anos em Dublin, na Irlanda. Também morei mais um ano lá em Canadá, em Toronto. Então eu tenho bastante dica, bastante experiência e muita coisa para compartilhar contigo para te ajudar a realizar seu sonho. Então vem comigo que é nós nessa empreitada. Recentemente eu recebi num comentário no YouTube da Mariana Paiva perguntando o que valeria mais a pena, será que sotaque influencia, né? E não é a primeira vez que alguém menciona isso nos comentários, né? Poxa vida, eu não quero ir para Irlanda ou eu não quero ir para Malta porque o sotaque é meio carregado e aí eu vou pegar o sotaque, enfim. Então vamos lá a algumas questões. Para começar, qual que é o melhor sotaque para aprender inglês, né? Para qual país que eu vou, onde tem um sotaque americano, é o sotaque britânico, o sotaque galês, é o inglês do escocês, é o inglês do irlandês, é o inglês do maltês, do australiano, do jamaicano, do neozelandês, enfim, né? Tem tantos sotaques, mas qual será que é o melhor para aprender inglês? A verdade é que não importa qual é o sotaque para você aprender inglês. É óbvio que muitas pessoas podem falar, não, mas eu estou mais acostumado com o sotaque do americano, porque eu assisto vídeos, filmes e séries do inglês americano. E você já parou para pensar que muitas vezes o seu filme, sua série preferida, tem um ator que é irlandês, tem ator australiano ou escocês e você nem sabia que ele não era americano e você nem notou a diferença no sotaque dele? Por exemplo, se um estrangeiro, uma pessoa de outro país que não fala português, quer aprender português e ela vai para... Qual que é o português mais fácil para ela aprender? O português de Portugal ou o português do Brasil? Tanto faz, porque no final das contas ela vai estar aprendendo o português. Obviamente que existe diferenças, né, no idioma, diferenças no sotaque, mas se ele for para Angola ou outros países que falam a língua portuguesa, ele vai conseguir se comunicar, porque ele aprendeu a língua portuguesa. Tudo vai depender do seu conhecimento básico no idioma, tá? Então se você tem um nível, vamos dizer assim, intermediário, é muito provável que você não tenha dificuldade de entender nenhum tipo de sotaque. Nós somos fluentes em português, é a nossa língua mãe. E se você conversar com alguém, um gaúcho ou alguém da Paraíba, você vai entender os dois sotaques, apesar de serem completamente diferentes, mas eles estão falando o mesmo idioma. E a mesma coisa acontece com o inglês. Ah, Cauê, mas poxa, eu não quero ficar com o sotaque do irlandês, ou eu não quero ficar com o sotaque do maltese, eu acho o sotaque dos americanos tão bonito. E se meu sotaque ficar muito carregadão? Então vamos lá, pessoal. Se vocês pesquisarem brasileiros que falam inglês fluente, vocês vão perceber que quase nenhum, né, ou pelo menos 90% deles falam inglês com sotaque de brasileiro, tá? Tirando casos como pessoas que fizeram high school, ou seja, foram para os Estados Unidos ainda novinho de tudo, como a Gisele Bündchen, por exemplo, que tem um sotaque americano limpo, não é? Qual foi o processo que ela passou para ter esse sotaque hoje em dia? Ela muito provavelmente teve uma convivência muito maior com a cultura americana quase a vida toda, ou seja, se ela tem 30 anos, ela deve ter passado pelo menos 18 anos fora, ou seja, muito contato com aquela cultura local, com os amigos, já teve namorado americano, enfim, tantos amigos americanos. Pode ter épocas da vida dela que ela talvez não tenha falado português durante muito tempo. Então você inserido naquela cultura desde criança, é muito mais provável que você consiga ou que você naturalmente tenha herdado o sotaque daquela região onde você estava morando, tá? Agora, nós, vamos dizer assim, adolescentes para adultos que vamos para fazer um intercâmbio de 2, 3 anos, nós vamos aprender inglês, muito provavelmente você vai ficar fluente em inglês, mas ser fluente no idioma não significa que você vai falar igual o nativo, tá? Para você falar igual o nativo, você precisa de um exercício aí de muitos anos, tá? De uma convivência, talvez diária, né? 100% diária, durante um período muito longo da sua vida, para você conseguir ter um inglês assim natural. E mesmo assim, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo,
não conseguem se livrar do sotaque brasileiro. Esses dias eu e a Anne, a gente estava assistindo um vídeo de um casal no YouTube que viajam o mundo e eles fazem o vídeo deles em inglês. E era um inglês lindo, perfeito, assim, natural, falando rápido, com expressões, isso e aquilo. Mas eu parei, assim, nos primeiros 2 minutos do vídeo, assim, eu falei, meu, não é possível, cara, esse casal, não tá estranho esse sotaque não tá aparecendo de brasileiro? E batata, né, foi um trechinho do vídeo, eles falaram um pouquinho em português, aí já deu pra sacar que eles eram realmente brasileiros. Então, assim, com raríssimas exceções, você encontra pessoas que conseguem pegar ou herdar o sotaque daquela região que você está aprendendo o idioma. Quando você vai para o seu intercâmbio, é muito importante ressaltar que o convívio com a cultura ele é inevitável. Vamos supor que você está na Irlanda, os programas são irlandeses. Quando você vai para o cinema, o cara que vai te vender um bilhete muito provavelmente pode ser um irlandês, o da lanchonete, o do pub, né? Obviamente que existem muitos imigrantes na cidade, mas 80% do seu tempo você vai estar envolvido com as pessoas da escola, tá? Os seus classmates, que a gente fala. Então são pessoas que vão estar falando em inglês com você, mas não são pessoas que têm o inglês como uma língua mãe. Então são italianos falando inglês, espanhóis, franceses, alemães, coreanos, chineses, árabes, né? Então você vai ver aí uma gama de inglês diversificado e inglês simples, porque vai estar todo mundo aprendendo com você. Ah, Cauê, mas aí os professores não são nativos? Sim, os professores são nativos, mas são professores de idioma, não são professores de física, né? Eles vão usar o inglês básico do básico, falando pausadamente para você aprender. Os professores sempre vão te perguntar se você está entendendo, se você está acompanhando o raciocínio, falando pausadamente. Mesmo aqueles que estão com 0 de inglês, estão aprendendo o abecedário, contar de 1 a 10, os professores não vão falar em português com você, eles vão falar em inglês, mas eles vão se comunicar dessa forma, tranquilo, frases simples, frases curtas, tá? Justamente para você não se perder e você conseguir captar e aprender também alguma coisa. Não importa para onde você vai, tá? Você sempre vai se relacionar mais com as pessoas da sua escola, os professores, pessoal da sua casa. Vamos supor que você conseguiu um trabalho na cidade onde você está morando e a maioria das pessoas são irlandeses. Tudo bem, você vai conversar com eles, você vai entendê-los, não é? Só que ali, poxa, no trabalho, meu amigo, você vai conversar muito pouco. É lógico que você pode fazer amigo, pode combinar happy hour no final do expediente, e aí você vai para um barzinho, vai conversar com o pessoal, e aí sim, você vai se relacionar, vai conversar com o pessoal. Só que aí com o tempo, é o que eu disse no começo desse vídeo, se você entende o idioma, não importa se o cara é gaúcho, ou se ele é paraibano, ou se ele é português, ou se ele é angolano. Se ele está falando português, você vai entender o português. Então, se ele está falando inglês, não importa todos aqueles países que eu falei, americano, britânico, galês, escocês, escocês nem tanto, o sotaque escocês é um tanto meio esquisito, não é nem questão do sotaque, às vezes parece que eles estão falando outra língua. Quem assiste Outlander sabe do que eu estou falando. It's rumors. Mas a verdade é essa, não importa o país que você está, se você tem um nível intermediário para avançado, você muito provavelmente não vai ter dificuldades para entender qualquer tipo de sotaque. Obviamente que você vai detectar as diferenças, mas você está falando uma língua só, tá bom? Com expressões diferentes, atenuações e sotaques, mas você com certeza vai entender. Então, não importa a cidade que você vá, muito provavelmente você vai se relacionar mais com as pessoas da sua escola do que com os locais, tá? Por mais que você queira, o dia a dia é puxado e a sua convivência é maior com o pessoal da escola. E pode esquecer esse negócio que você vai pegar o sotaque, porque não vai. Você pode treinar 10 anos com fonoaudióloga. Óbvio que eu não estou subestimando ninguém. Lógico que você pode conseguir, mas são assim, como eu falei, raríssimas exceções. Procurem na internet brasileiros que falam inglês com sotaque local de onde ele aprendeu inglês. São pouquíssimas pessoas. Você pega pessoas aí que moram há 10 anos no exterior e aí ele abriu a boca para falar, é brasileiro. Fala um inglês perfeito, sem gaguejar, tranquilo, natural, mas
tem o sotaque do brasileiro. E o sotaque do brasileiro é lindo, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado assim com esse dilema. Então, não importa para onde você vai. O importante é que você vai aprender o idioma. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal. E se quiser, pode se inscrever, que toda semana a gente posta um videozinho novo por aqui, tá bom? É isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Cheers!